Isso move o coração de Deus. Isso move a mão de Deus em favor da tua vida. Quantos de vocês querem alguma coisa da parte do Senhor aqui? Então nessa noite nós vamos entregar. Nós vamos entregar. E eu quero fazer uma pergunta. Será que se Ele se levantar do seu trono, Ele vai olhar para cá e vai encontrar verdadeiros adoradores? Eu imagino Deus chegando assim para os anjos e falando assim: olha, para com tudo, para. E os anjos chegando para Ele falando assim: Senhor, quer que eu pare por quê? Nós estamos desafinados? Não, está perfeito. Quer que troque a canção? Afinal de contas, santo, 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 durante 24 horas, irmãos, durante toda a eternidade, não deve ser fácil, não é verdade? Quer que troque a canção? Aí Ele vira e fala assim: não, não, está perfeito. Aí os anjos falam: mas o que está acontecendo então? Coloca a mão no teu coração. Ele vira e fala assim: olha lá. O que é que está acontecendo? Olha lá. Olha lá no Brasil. Olha lá numa cidade chamada São Paulo. Olha lá em uma igreja chamada Assembleia de Deus. Aleluia. Tá vendo? E os anjos não conseguem compreender, irmãos. E Ele fala: lá tem verdadeiros adoradores. Aleluia. Glória a Deus. Que estão me adorando em espírito e em verdade. E se eles estão me adorando em espírito e em verdade, eu vou me levantar, eu vou tocar neles. Vai haver conversões curas, vai haver a sinceridade do meu coração para com o coração deles. Mas se eles estão me tocando, alguma coisa eu tenho que fazer por eles. Aleluia. Vocês são essas pessoas? Amém. Glória a Deus. Quantos são essas pessoas? Glória a Deus. Aleluia. O salmista, ele fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele fala assim, no livro do profeta Joel: olha, rasgue o teu coração, mas não rasgue as tuas vestes. Por que, Deus, Ele quer o teu coração? Porque as tuas vestes é a tua carcaça do pó veio e do pó vai. Mas aonde Ele quer ter um encontro pessoal com você? Dentro do teu coração. As tuas vestes, talvez o teu corpo expresse, talvez a tua boca expresse, talvez os gestos expressem, mas o que sai do teu coração é uma adoração perfeita, algo que ninguém pode imitar, algo que não pode ser forjado por mãos humanas, algo que o diabo não pode imitar, porque só você tem essa capacidade. Então, meu querido, nessa noite nós vamos atrair a presença de Deus sobre esta casa. Nós vamos clamar os céus abertos do Senhor, mas nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Eu quero que você diga assim: Espírito Santo, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração de um perfeito adorador. Adorador. Eu quero que você comece agora a se desprender de tudo. Talvez a semana de vocês foi uma semana atribulada, corrida. Eu quero que você comece a deixar isso de lado. Eu quero que você comece a deixar toda a ansiedade de lado, toda a tristeza de lado. Olha, não me importa como você chegou aqui nessa noite, importa como você vai sair. Não importa o tamanho do pecado, não importa nada disso, e nem tampouco eu vou ministrar isso nesta noite. O que importa é o tamanho da grandeza do amor de Deus com as nossas vidas. E o que eu quero nessa noite é que Ele se levante do teu trono, olhe para você e enxergue o teu coração. Todos os meses nós lemos, quando participamos da ceia do Senhor: examine-se ao homem, pois a si mesmo. E é um momento de você se examinar a si mesmo agora. E é um momento de você ver aí se tem alguma coisinha que você pode entregar para Deus nessa noite. Uma adoração extravagante, algo que vai tocar no coração do Senhor nessa noite. Talvez aquilo que você vai expressar você nunca fez, mas é algo novo. Algo novo. Eu gostaria que toda a igreja participasse disso.
Todos que puderem estão dentro do templo. Eu gostaria que vocês participassem disso. Ao que está sentado no trono, Eu quero que você comece a se sentir livre, livre, livre. E ao Cordeiro, Todos fechem os olhos, por favor. Olhem para dentro do teu coração seja o louvor. e permita que Deus venha colocar aquilo que você precisa expressar para Ele nessa noite. Seja a honra, seja a glória. Não cante não, igreja, deixa o ministério cantar. Eu quero que cada um de vocês Seja expresse a o tua adoração. domínio Eu quero ouvir o som de cada um de vocês. pelos séculos dos séculos. Deixa Deus ouvir o som Seja a honra, dos verdadeiros adoradores. seja a honra, Deixa Deus ouvir o som dos verdadeiros adoradores. seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu quero que vocês levantem as suas mãos o mais alto que você puder. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu quero ouvi-los. Não chame gato não, igreja. Ora em línguas. Poderoso Deus, poderoso Deus, Sejam cheios, cheios da poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem é que está aqui nessa noite e não ora em línguas? Levante a mão. Você que não ora em línguas, levante bem alto sua mão. Você quer? Quem quer? Se você quer, eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você venha aqui à frente. Venha aqui na frente. Venham. Todos vocês que ficaram, eu entendo que vocês oram em línguas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Agora preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês. No livro de Judas, aonde? Judas. A palavra de Deus, ela fala assim, olha, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Orando no Espírito. Diga orar no Espírito. Quando nós oramos no Espírito, nós não oramos para homens, mas oramos em mistérios revelados a Deus. É como se nós invadíssemos o reino dos céus e o reino dos céus invadisse o nosso reino.
Por isso, irmãos, que aonde eu vou, eu prego e eu ministro. Todo cristão, ele tem que orar em línguas. É uma necessidade, não é um luxo e não é uma escolha, mas uma necessidade. Porque a palavra fala que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Mas ela nos ensina que através da nossa oração no Espírito, nós aprendemos a edificá-la. Não é a tua oração, apesar da oração do justo poder muito em seus efeitos, não é a tua intercessão, mas é a tua adoração através da tua oração no Espírito. Quando nós oramos em português, muitas vezes oramos orações egocêntricas. Pai, abençoe a minha vida, abençoe a minha família, abençoe o meu, abençoe a minha, abençoe a mim. Nós temos um tempo, irmãos, que nós temos de intercessão e de oração, mas nós temos um tempo de falar com o nosso Pai. Nós temos um tempo de nos ligar com o nosso Pai. E todos os dons que Deus deu para a igreja, Deus deu para multiplicação e edificação da igreja. Apóstolos, profetas, mestres, enfim. Mas um dom Ele deu para o homem, para que ele pudesse usar, e é o dom da oração em línguas. Porque Ele sabe que sem fé é impossível agradá-lo. E Ele sabe que só fortalecemos essa fé santíssima quando nós oramos no Espírito. Agora, vocês que estão aqui, eu preciso sentir o coração de vocês. Vocês desejam. Todos nós aprendemos que é uma necessidade, porque edificamos a nossa fé dessa maneira. Mas vocês desejam? Passa a mão no teu coração. O Espírito Santo já está dentro de cada um de vocês. Ele já está dentro de cada um de vocês. Quando Deus forma o homem, Ele sopra o teu espírito às narinas do homem. O Espírito de Deus já está sendo incubado dentro de cada um de vocês. E nessa noite, eu quero desafiá-los a deixar o gatinho miando pelos 4 cantos da tua casa de lado e soltar o leão da tribo de Judá que está dentro de cada um de vocês. Agora olhem para mim. Tem muita gente que prega assim, e talvez vocês já devam ter ouvido isso, que para você poder receber o Espírito Santo, você precisa ser santo. Eu digo, irmãos, que para você poder ser santo, você precisa do Espírito Santo. Porque sozinho nós não conseguimos nada, irmãos. Sozinho nós não conseguimos. Então nós precisamos dele. E a Bíblia fala que nós não sabemos nem orar como nos convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu creio que nessa noite muitos vão sentir os gemidos inexprimíveis dentro das suas entranhas. Porque a adoração, irmãos, se nós dividirmos a palavra, é a dor em ação. Se não doer em você, a tua perfeita adoração não sobe não. Porque a maior expressão de adoração, quando Deus enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer pela minha vida e pela tua vida na cruz do Calvário, doeu, mas se fez necessário para que nós pudéssemos nesta noite gozar e desfrutar a liberdade. E eu quero fazer uma pergunta: vocês são livres? Vocês têm paz de espírito? Muitas pessoas procuram felicidade. Felicidade, meus queridos, é uma condição imposta pela sociedade. Hoje eu sou feliz porque eu tenho um carro, amanhã eu vou ser feliz porque eu tenho 2. Hoje eu sou feliz porque eu tenho essa roupa, amanhã eu vou ser feliz porque eu tenho 2 roupas. Felicidade é uma condição imposta pela sociedade. Muito poucas pessoas buscam um dos 7 frutos descritos no livro de Gálatas, que diz assim: paz de espírito. Se você tem paz de espírito, a tua família vai bem. Se você tem paz de espírito, o teu empreendimento vai bem. Se você está em paz com o teu espírito, aonde você pisa a planta dos teus pés e aonde você toca é abençoado. Mas para nós entrarmos nessa dimensão, nós precisamos entender que existe um processo. E nessa noite nós vamos nos desprender e nós vamos mergulhar. Eu quero que vocês que estão aqui olhem para mim. Algum de vocês falam uma palavra em inglês aqui? Uma só. Conhece uma? Conhece? Alguém fala uma palavra em espanhol aqui? Umazinha? Alguém? Uma conheçam? Talvez a mesma palavra que vocês saibam é a mesma que eu sei.
E nem por causa disso eu vou estar te imitando, e nem você vai estar me imitando. Talvez a oração em línguas que você vai começar a orar nessa noite, todos nós vamos orar em línguas, todos. Nós vamos invadir o reino dos céus e permitir que o reino dos céus venha invadir o nosso reino. Talvez essa mesma oração, irmãos, possa ser parecida com a de alguém. Dê o primeiro passo. O segundo passo, a palavra de Deus fala que é um segundo dom, variação. São as variações das línguas estranhas, mas o primeiro passo você tem que dar. Agora vocês que estão aqui, coloque a mão no teu coração, olhem nos meus olhos e abram a boca. Abra. De boca fechada vocês não vão orar em línguas não. Vocês vão precisar abrir a boca. E a igreja que ficou, eu acredito que vocês oram em línguas, amém? Amém? Então eu quero que vocês se coloquem em pé. Eu quero que vocês estendam as mãos aos céus. E eu quero que vocês digam assim: Espírito Santo, nessa noite nós te damos liberdade para o que o Senhor venha fazer, o que o Senhor quiser. Venha com a tua presença, venha com o teu Espírito. E o Espírito sopra onde Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer. Só que eu creio que nessa noite Ele vai soprar aqui. E eu quero que você estenda suas mãos. E eu quero que você comece a orar em línguas. E vocês que estão aqui na frente, levante as suas mãos o mais alto que você puder. O mais alto, o mais alto. Eu quero que vocês digam assim: Espírito Santo. Mais forte: Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser marcado nessa noite. Agora. Eu quero ouvi-los orando em línguas, irmãos. Orem em línguas. Sejam cheios. Eu quero ouvi-los orando em línguas. Isso. Cheios da presença de Deus. Sejam cheios da presença de Deus. Cheios da presença de Deus. Sejam cheios. Os irmãos que estão nas cadeiras e oram em línguas, eu quero que você saia do teu lugar e abrace eles aqui na frente, por favor. Nós vamos orar juntos, irmãos. Venham. Isso, venham, orem juntos. Ramandarabacandarabachia. Todos, eu quero ouvi-lo todos orando em línguas. Sejam cheios de Deus. Sejam cheios de Deus. Sejam cheios de Deus. Cheios de Deus. Sejam cheios de Deus, irmãos. Cheios. É o teu direito, seja cheio de Deus. Deixa Ele tocar no teu coração.
Você precisa de uma experiência pessoal com Ele. Deixa Ele tocar no teu coração. 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 Deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar. Quem de vocês que está aqui nessa noite, na hora que saiu da sua casa, alguém chegou para você e disse exatamente assim: o que é que você vai fazer lá? Quem de vocês ouviu isso? Levante a mão. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. Venha cá, querido. Venha cá. Você ouviu exatamente isso. O que é que você vai fazer lá? Ouviu isso? Tem mais gente, irmãos, eu sei. Ouviu isso, querido? Olha para mim. Ouviu isso? Sabe por quê, irmãos, que Satanás se levanta contra? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes não são nem os outros não, irmãos. São pessoas que estão dentro da nossa casa. Sabe por que se levanta contra? Porque quando nós falamos de relacionamento, intimidade, o inferno ele treme. Quando nós falamos, irmãos, em relacionamento, em intimidade com Deus, em tocar no coração de Deus e permitir com que Ele toque no nosso coração, o inferno treme. Por isso que você não escolheu estar aqui não, mas foi Ele que escolheu a cada um de vocês. Vocês que estão aqui na frente, eu quero que vocês levantem a mão. Quem sentiu algo que nunca sentiu antes? Você que sentiu algo que você nunca sentiu antes, levante bem alto a tua mão. Permaneça com a tua mão levantada, igreja. Vocês, permaneça. Os demais eu quero que vocês olhem para eles. Sabe qual é a diferença de vocês e deles? Nenhuma. Porque o mesmo Espírito Santo que toca na vida deles, toca na tua também. Mas acontece, irmãos, que quando nós optamos por deixar o leão da tribo de Judá rugir, Deus ele fala no nosso coração. E o que nós precisamos é permitir com que Ele venha falar conosco nessa noite, no nosso coração. Por isso, antes de vocês se assentarem, eu quero que vocês abracem pelo menos 5 pessoas. E eu quero que vocês digam assim: abra o teu coração nessa noite. E aí você pode voltar ao teu lugar e se assentar. Isso. Muito bem. Isso. Vocês que estão no fundo, venham bem pertinho aqui, irmãos. Venham bem pertinho. Isso. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a paz seja em cada coração, amém? O irmão que está do seu lado já tirou aquele rostinho de maracujá do rosto? Fale para ele assim: meu irmão, não se preocupe, você é muito especial, tão especial, que nesta noite, Deus vai tocar no teu coração, e você vai me convidar para ir jantar na tua casa. É de Deus, hein? É de Deus, hein? E vão convidar os pastores também. Amém? O pastor falou que eu posso ficar à vontade. Então, se vocês me permitem, posso descer aqui?
Muito bem. Eu gosto de descer, irmãos, porque assim eu fico junto com vocês, sinto o coração de vocês e fico de igual para igual. De igual para igual. Agora, nessa noite, aquilo que nós vamos ministrar ao teu coração, se você verdadeiramente abrir o teu coração e entender, nunca mais você vai viver uma vida medíocre espiritualmente falando. E o que é uma vida medíocre espiritualmente falando? É uma vida, irmãos, de pessoas que estão na igreja há 40 anos, 50 anos, e continuam com um espírito miserável. Ah, pastor, mas tem isso? Vocês é que vão me responder, se tem ou não tem, amém? Sabe aquela irmãzinha, que quando você chega no culto, ela olha para você assim, ela mede você, do fio do cabelo até o dedão do pé, e vira e fala assim, mesma roupa do culto passado, precisa renovar o guarda-roupa, olha, esse sapato já saiu de moda. Ou então, o que foi esse negócio que você fez no cabelo, é chapinha isso daí? Será? Progressiva? Isso daí não está com jeito disso aí não. Conhece pessoas assim, sim ou não? E aqueles homens então, quando você vira a esquina, o teu carro está precisando de uma revisão, só você e Deus sabe, mas ele está precisando, daí o irmãozinho vira a esquina assim, o outro vira e fala, olha, já está chegando, está vendo aquela fumaça que está saindo do escapamento? Não é a presença não, irmãos, aquilo ali não é a presença de Deus não, aquilo ali, o que é aquilo ali no pneu? Arame, não tem nem mais roda. Conhece pessoas assim? Pessoas que vivem uma vida medíocre espiritualmente falando. Pessoas que estão na igreja, conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. O pastor abriu o versículo, ela já dá o versículo, começo, meio, fim, mas não entendem, porque não conhecem através do relacionamento e através da intimidade com Deus. Eu amo a palavra de Deus, irmãos, porque tudo que nós fazemos e tudo que vocês viram, que nós fizemos aqui, desde o início do culto, através das expressões de adoração, através da ministração com os fogos, com os tambores, com a adoração do louvor, a adoração com danças, a ministração de vocês aqui, tudo isso está na Bíblia. Por isso que eu amo a palavra de Deus, irmãos, porque ela nos garante uma liberdade suficiente para nós podermos fazer isso. Essa daqui é a casa do nosso Pai, e na casa do nosso Pai nós temos direitos. Nós temos. Quantos de vocês aqui são casados e vocês não moram mais com seus pais? Levante a mão. Vocês são casados e não moram mais com seus pais. Amém. Deixa eu pegar aqui, daí eles pegam pela câmera lá. Vocês são casados, não moram mais com os pais, mas os pais são vivos? Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta para ti, amém? Vamos supor que hoje o dia inteiro, e é de Deus, é profético, é de Deus. Vamos supor que hoje o dia inteiro, a tua mãe, na casa dela, ela fez um bolo de chocolate. E nesse bolo de chocolate ela colocou assim granuladinho, sabe? Aquele granuladinho, com uns pedacinhos de nozes. É de Deus, cara. E aí ela colocou cedinho na geladeira. Hoje, quando você chegar do culto às 15 para as 2 da manhã, amém ou não amém? E hoje, quando você chegar do culto às 15 para as 2 da manhã, você vai passar na casa da tua mãe para liberar essa palavra de bênção que você vai receber hoje aqui. E aí, de repente, você vai abrir a geladeira da tua mãe e você vai olhar aquele bolo ali. Já assistiram o filme do Máscara? Sabe quando o olhinho dele pula assim? Teu olhinho vai fazer exatamente aquilo no bolo. E aquele bolo vai olhar para você, você vai olhar para o bolo, o que você faz? O que você vai fazer? Pegar um pedaço. Vai comer? Claro. Você come? Come? Você comeria? Quantos comeriam? Comeriam? Comeriam, pastores? Comeriam? Mas vamos supor que a minha esposa e a minha mãe, porque quando a mãe está junto e a esposa estão junto, tem que valorizar as duas. Senão, a minha esposa e a minha mãe, elas durante o dia inteiro fizeram esse mesmo bolo de chocolate. E aí na minha geladeira, na minha casa, eu convido o senhor para ir lá.
E eu vou te colocar sentado estrategicamente, aonde eu vou abrir a porta da geladeira, o Senhor vai olhar aquele bolo lá. O que o Senhor faz? Não come? Por que não? E se eu não te convidasse? Se eu não te convidasse e fosse mulher, se fosse ter filho, ia falar que o filho ia nascer com uma carinha de bolo de chocolate. É ou não é? Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Comeria? Comeria na casa do teu pai? Da tua mãe? Comeria? Comeria na minha casa? Quantos comeriam na minha casa? Comeria na minha casa? Comeria? Sem oferecer? Ia lá e... Ah, bom. Mas comeria se eu oferecesse, claro. Todos vocês comeriam na minha casa se eu oferecesse. Mas irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: na casa do nosso Pai, nós temos liberdade. Quando nós estamos na casa do nosso Pai, nós temos liberdade de abrir a geladeira a hora que nós quisermos. Ou quantos de vocês aqui que são casados e não moram mais com os pais, pedem permissão para abrir a geladeira dos seus pais? Ninguém. Por quê? Porque filho conhece a casa do seu pai. Filho tem relacionamento com seu pai. Filho entende. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que no céu não tem uma geladeira com um bolo não, mas tem uma mesa farta. E todos nós vamos nos assentar e vamos comer dessa mesa farta. E eu creio que esta mesa, irmãos, estará todas as cadeiras assim, cada uma com o nosso nome, na nossa frente a nossa coroa com os nossos galardões. Tudo aquilo, irmãos, Deus já preparou para nós. Tudo isso, Deus já preparou para nós lá. Mas e aqui? E aqui? Jesus ele fala assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci todas elas. Olha, você comerá o melhor dessa terra. Bata o pé no chão. Bata o teu pé no chão, fala: dessa terra eu preciso comer, diga, o melhor dessa terra. Agora, isso, irmãos, é para quem tem direito. E filhos têm direito. Se nós sairmos agora, tem algum prostíbulo aqui próximo? Tem? Se nós sairmos agora, chegarmos ali naquele prostíbulo e perguntarem assim: olha, quantos de vocês aqui são filhos de Deus? O que vai acontecer? Todos vão levantar a mão. Tem algum bar aqui perto? Se nós chegarmos agora no bar, perguntarmos para aquelas pessoas que estão lá: quantos aqui são filhos de Deus? O que vai acontecer? Todos vão levantar a mão. Mas a verdade, irmãos, é que eles ainda não são. Quantos estão aqui nessa noite e são filhos de Deus? Será? Porque a Bíblia fala que só recebe o direito de chamar, de ser considerado filho de Deus e clamar a Deus como Abba Pai, meu paizinho, meu papai, aquele que passa pelo processo de Cristo. Recebe o direito de chamar e clamar a Deus como Abba Pai. Se você já passou pelo processo de Cristo, você é considerado um filho de Deus. Mas esse processo de Cristo tem que incrustar no teu coração a sua verdadeira e sincera conversão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu quero rasgar o meu coração e não rasgar as minhas vestes. A conversão sincera, ela vai entrar no teu coração. E a conversão sincera, ela não vai aparentar nas tuas vestes. Quando você entender isso, você vai entender que você pode chamar e clamar a Deus como seu pai. Quantos de vocês são pais e mães aqui? Quem quer que o filho de vocês venha morrer com câncer? Levante a mão. Quem quer que o filho de vocês venha estar endividado? Quem quer que o filho de vocês venha estar preso nas drogas? Quem quer que o filho de vocês venha cometer algum adultério, venha estar preso? Alguém quer? Eu sou pai, irmãos, eu também não quero isso para os meus filhos. E se nós que somos pais biológicos não queremos isso para os nossos filhos, quanto mais Ele, que é o nosso Pai. Quando nós recebemos, irmãos, o direito de clamar a Deus como papai, Ele já olha para a gente não mais como uma criatura, mas Ele olha para nós como filhos.
e filhos têm direito. Filhos têm direito. Todos vocês são pais, e tudo que vocês trabalharem durante a vida inteira de vocês, vocês vão deixar de herança para quem? Para os seus filhos. Qual é a herança que Deus ele nos deixou como filhos? Olha, Jesus ele nos deu uma direção, irmãos. Uma direção. E foi lido logo no início aqui, no Evangelho de Mateus, uma ordenança de Jesus para os discípulos. Olha, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscitem os mortos, preguem o Evangelho do reino. Aonde vocês entrarem e não aceitarem vocês, limpe as sandálias dos seus pés como um sinal de repreensão, não como um sinal de amaldiçoar, de maldição. Mas, olha, não aceitaram o Evangelho do bem, limpe. De graça vocês receberam, de graça vocês também dão. Prega o Evangelho do reino. Essa é a nossa herança, irmãos. Jesus ele fala, olha, se você crer, coisas maiores você ainda fará. Ministério de cura não existe. Tem muita gente que fala assim, olha, eu tenho ministério de cura. Ministério de cura não existe, irmãos. Ministério de cura não é um ministério, é uma ordenança. Jesus ele chegou e falou assim, olha, cure os enfermos, limpe os leprosos. Quantos de vocês já viram algum paralítico levantar? Levante a mão. Quantos de vocês já viram algum cego enxergar? Algum cego voltar a enxergar? Algum surdo voltar a ouvir? Quantos? Já viram? Algum mudo falar? Já viram pessoas que tinham a perna mais curta, Deus acrescentar os centímetros que faltavam? Já viram? Já viram? Irmãos, isso nós vemos todas as semanas. Deus ele me agracia muito, irmãos. Eu sou muito abençoado e minha família é muito abençoada por Deus, irmãos, porque milagres nós vemos a semana inteira. Cura os enfermos, limpe os leprosos. A lepra é uma enfermidade espiritual. Quantos casamentos vocês viram serem restaurados esse ano? Quantas pessoas restauradas vocês viram da parte do Senhor? Quantos mortos vocês viram ressuscitar? Quantos? Mas é uma ordem. E nós temos que entender que para nós entrarmos nessa dimensão, o anjo leva o profeta até a margem do rio, e as águas estão nos seus tornozelos. Nessa dimensão, irmãos, nós temos a capacitação do Senhor para mover as águas nos tornozelos. Alguns metros a mais a água está no joelho. Nessa dimensão nós temos a capacitação para mover aquilo que está no nosso redor, através das águas que estão no nosso joelho. Mais alguns metros as águas estão na cintura. Mais alguns metros as águas estão no peito. E aqui é um direito de escolha. É um direito de escolha. É um direito de posicionamento. Ou você se posiciona a mergulhar, ou você se posiciona em voltar para trás. Livro de Deuteronômio, capítulo número 30. A palavra de Deus fala assim: eis que diante de ti coloco o bem e o mal, a bênção e a maldição. Mas se não me falha a memória, no versículo 6 ou 8, ele diz assim: olha, escolhe a melhor parte, escolhe o bem. E ele continua dizendo no capítulo 30 assim: olha, os céus e a terra coloco por testemunha em favor da tua vida. Porque existem anjos que ministram em favor da nossa vida, 24 horas. Todos os momentos, anjos ministradores estão ministrando em favor da nossa vida. Por isso eu quero que você olhe para trás e eu quero que vocês olhem as cadeiras que estão vazias. Estão vazias? Fisicamente, pelos olhos físicos, humanos. Mas pelos olhos da fé, igreja, essa igreja está repleta de anjos. Pelos olhos da fé, irmãos, nós estamos aqui levantando um grande centro de avivamento, irmãos. Pelos olhos da fé, nós estamos levantando, irmãos, um grande centro de milagres. Pelos olhos da fé, nós estamos estabelecendo. Onde está o pastor Valmir? Está lá atrás? E eu disse para ele lá atrás: uma coluna. Pelos olhos da fé, eu creio que o tempo de Deus na vida de vocês
vai ser justamente para estabelecer o levantar de uma coluna aqui. Agora entenda, quando as águas estão por aqui, e nós mergulhamos na dimensão do Espírito Santo, João diz, o vento sopra da onde ele quer, para onde ele quer e como ele quer. Algum de vocês já ouviram dizer que o Espírito de Deus é sujeito ao profeta? Quem já ouviu isso, levante a mão. Aonde está escrito isso? Aonde? A palavra diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, mas o Espírito Santo não. Quantos de vocês podem deter o vento? Quantos de vocês podem deter o fogo? Somente Ele, irmãos. E quando nós mergulhamos nessa dimensão, a palavra nos relata que do outro lado da margem, as árvores elas se tornam frondosas, e elas começam a produzir frutos, e esses frutos são o nosso alimento, e ela começa a produzir folhas, e estas folhas se tornam remédio para as nações. Quando você mergulhar nessa dimensão, Deus vai olhar para cada um de vocês e vai ver estas folhas, que vão se tornar remédio para as nações. E a Bíblia também fala, no livro de Salmos, pede e eu te darei as nações como herança. Se você quiser, irmãos, uma unção do Senhor, uma capacitação do Senhor, uma dimensão do Senhor, com as águas no tornozelo, você vai se mover apenas com aquilo que está no teu tornozelo. Tem pessoas que se contentam com isso. Tem pessoas que se contentam com as águas na cintura. Eu tenho 28 anos de idade, e quando eu me converti, quando houve realmente a minha conversão sincera, eu decidi mergulhar, e eu quebrei toda a ponte de retorno, toda a fonte de retorno, irmãos, eu quebrei, e eu enxergo somente através daquilo que Deus Ele quer fazer. Se não for desse jeito, eu não quero estar. E eu oro muito, irmãos, para estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E eu tenho certeza que o coração de vocês nessa noite tem fome e tem sede. Quantos têm fome pela presença? Quantos têm sede? Quantos querem mergulhar? Quantos? Então, irmãos, eu estou no lugar certo, no momento certo e com as pessoas certas. E o que os meus olhos têm visto, eu não posso ser a mesma pessoa. O que eu tenho ouvido falar, eu não posso ser a mesma pessoa. O que Deus me usa para ministrar, irmãos, eu não posso ser a mesma pessoa. Eu e minha esposa somos casados há 4 anos, e desde que casamos nós queríamos engravidar, tanto eu quanto ela. E descobrimos que ela não iria poder engravidar porque ela tinha as tubas uterinas, as trompas de falópio entupidas. E o médico falou assim, não vai poder ter filho. O médico falou. O mesmo médico, depois de algum tempo, teve que olhar o exame e contemplar que ela estava grávida do Daniel. E o médico começou a chorar, e eu chorava mais ainda dentro do carro. Acontece que a bênção do Senhor, no livro de Provérbios diz assim, as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não nos traz dores, e não nos causa porção dobrada do Espírito. Porção dobrada, irmãos. Porção dobrada do Espírito. E o médico não está entendendo nada. O que eu já vi, irmãos, o que eu vivo na minha casa, eu e a minha família, não podemos ser as mesmas pessoas. Só que durante muitos anos eu ministrava debaixo de céus fechados. Os céus estavam fechados. Eu subia no púlpito, eu pregava a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela abençoava as pessoas, mas eu ainda não me movia debaixo desse sobrenatural do Senhor. E durante anos foi assim, irmãos. E quando eu entendi aquilo que o meu pai ele é, e aquilo que o meu pai ele faz,
eu comecei a me mover debaixo dessa direção do rio. E quando nós estamos no rio com uma correnteza forte, nós não temos controle de nós mesmos. E é isso que eu quero, irmãos, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade dele. E quando a vontade dele é feita, é realizada, a vontade dele é perfeita. A vontade dele é perfeita, muito mais do que as nossas necessidades, do que os nossos desejos, mas ela vem nos suprir em tudo, porque a vontade de Deus, o Pai, é perfeito. Agora, para isso, você precisa entender qual é a tua herança. Qual é a tua herança? Você acha que Deus ele te criou para viver uma vida medíocre? Ou você acha que Deus ele te criou e você está aqui nesta noite com o intuito de Deus, e Ele espera por você, para que você entenda qual o teu verdadeiro posicionamento nessa questão da propagação do Evangelho do Reino, para você entender aquilo que você é capaz de ter, de receber e de fazer. Porque, irmãos, Deus espera cada um de vocês de uma maneira tremenda. Deus ele está aguardando, irmãos, a cada um de vocês. O livro de Romanos fala assim: olha, a criação anseia e aguarda com grande expectativa a manifestação dos bastardos. É isso? O que ela fala? A manifestação dos não entendi. Não entendi. A criação, irmãos, está gemendo a dores de parto. E nós temos visto isso, tsunamis, terremotos, maremotos. A criação já está gemendo a dores de parto. Mas a palavra diz que nós também, dentro de nós, também gememos a dores de parto. Por quê? Porque se nós estamos fazendo parte de uma mesma unidade do corpo do Senhor, é impossível nós olharmos para as coisas que estão acontecendo no mundo e nós não nos movermos de compaixão. É impossível, irmãos, nós olharmos uma pessoa jogando o filho pela janela do 5º andar e nós não sentirmos algo no nosso coração. É impossível nós olharmos para uma pessoa que acaba abusando dos seus filhos, filhos que acabam matando seus pais, e nós não nos movermos de compaixão. Por isso que nós também gememos essas dores de parto. Por isso que também nós não nos realizamos e nós não nos satisfazemos com isso. Mas acontece que a criação aguarda com anseio a manifestação dos filhos. E sabe o que acontece nas igrejas hoje? Órfãos de pais. Órfãos de pai. Muitas pessoas estão dentro das igrejas órfãos espiritualmente, irmãos, porque não conhecem a Deus como Pai. Deus ele não quer se revelar para você como Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, que isso ele já é, ele já sabe. Jesus não tem nenhuma referência nas Escrituras Sagradas. Quando ele se revela para Deus, ele se revela a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele se revela como Pai. Por quê? Porque ele veio estabelecer aquilo que Adão perdeu logo no início. Quando Deus ele formou o homem, irmão, perfeito, a sua imagem e semelhança, moldado pelas tuas mãos, sem mancha, sem pecado. E Deus ele chega para Adão e fala assim: Adão, tudo aqui é teu. A tua esposa é tua, o jardim é teu, mas aquela arvorezinha ali, Adão, não toque nela não, tá bom? Ali não vai lá não. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não vai ali não, tá? Aí o que acontece? Adão vai lá, descuida da esposa, a esposa vai lá, é tentada e tudo mais. Todo mundo conhece, né? Porque isso é ministração de escola bíblica. Todos conhecem, não conhecem? Eu já ouvi dizer, irmãos, que o verdadeiro pecado de Adão, olha só, foi ele ter deixado a sua mulher sozinha. Porque havia só os dois, ele devia ter cuidado da sua esposa para não corromper e não cair no pecado. Eu já ouvi dizer isso. Eu já ouvi também dizer, irmãos, durante muito tempo, que o pecado verdadeiro de Adão foi ele ter desobedecido a voz do Senhor e ter ido e ter desfrutado e coabitado junto com o pecado através do comer do fruto. E durante anos eu entendia dessa maneira.
Mas a palavra de Deus, ela diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra, rema, que é a palavra revelada. E Deus colocou algo no meu coração, e eu quero confrontar vocês justamente nisso, para nós darmos continuidade às ministrações que faremos ainda nessa noite. Preste bem atenção. Logo depois do pecado, a palavra de Deus fala que ele se levanta, Deus se levanta, e ele chega para Adão e ele fala o que, igreja? Quem sabe aí? Hein? O que ele fala para Adão? Adão, Adão, aonde você está? Não é assim? É assim ou não é? Primeiro, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas. Ingenuidade. Essas são as entrelinhas, irmãos. Olha a ingenuidade. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Adão, aonde está você, Adão? Aí Adão, aonde estava? Escondido atrás de uma moita, não é assim? Pelado. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer, irmãos, homem que é homem, quando passa por algum tipo de problema, não sai correndo e se esconde atrás de uma moita pelado, mas encara o problema de frente. Compreendem? Encara o problema de frente. E o que Adão fez? Estava escondidinho lá. E aí Deus chega e fala assim: Adão, o que aconteceu, Adão? Sabe o que Adão faz? Foi ela, a mulher que tu me deste. Ali ele errou, irmãos. Por que ele errou ali? Porque ele acusou ela? Não, irmãos, não. Sabe por que ele errou ali? Porque ele não soube se posicionar. Ele não soube se posicionar. Se naquele exato momento, na hora que Deus tivesse chego, tivesse falado assim: Adão, o que aconteceu, Adão? Ele tivesse se levantado e falado assim: olha, Pai, eu errei, me perdoa. Sabe por quê, irmãos? Quem são vocês? Olhe para vocês, quem são vocês? Quem sou eu? Nós erramos, cometemos pecado todos os dias, e aquele que fala que não comete pecado já está pecando, segundo a Bíblia. E quando você confessa com a tua boca e com o teu coração, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então, irmãos, quem somos nós que Deus Ele nos perdoa? E quem era Adão? Que era o primeiro. Ele era o primeiro, irmãos. Se você que é você hoje, depois de milhões de anos, chega e fala assim: olha, Pai, me perdoe, eu errei. E Ele é fiel e justo para te perdoar e te restaurar com uma vida nova, irmãos. Imagina Adão, que era o primeiro. Se Adão tivesse chegado e falado assim: Pai, eu errei, me perdoa. Irmãos, eu tenho certeza no meu coração que Deus ia pegar Adão e ia colocar no colo e ia falar: filho, é assim, 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 assim. Quantos de vocês são pais aqui e têm filho pequeno? Quem é pai e tem filho pequeno? Tem filhos pequenos? Qual a idade dos seus filhos? 4. Menino ou menina? Menino. Menino. Vamos supor que o teu filho durante a semana inteira ele só fez arte, só fez bagunça. Bagunçou. Sabe quando já passa daquele estágio da bagunça, já começa a se tornar uma coisa um pouco a mais? E aí durante a semana inteira o Senhor chamou a atenção dele ali, exortou ele, colocou ele no cantinho do pensamento, porque pedagogicamente nós não podemos falar de castigo. Então é no cantinho do pensamento. É assim ou não é? É ou não é, igreja? E aí o Senhor chegou para ele e falou assim: olha, você não vai fazer isso sem videogame, sem televisão, sem isso, sem aquilo. Quantos de vocês já fizeram isso aqui? Aí, vem cá, o teu filho se levanta e faz justamente assim, ó: Pai, eu te amo. Preste atenção. Pai, eu te amo. Oh, menino lindo. Pai, eu te amo. E aí sabe o que vai acontecendo com o coraçãozinho do pai? Vai fazendo assim, ó. E aí você fica assim: olha, Pai, eu te amo.
Dá R$1. O que você faz? O que vocês fazem? Hein? Dá 2. Meu filho não pede 2, ele vê contar dinheiro e fala assim, 10. Não sei porque, ele tem 1 ano e meio, fica 10. Mas tu dá o dinheiro? Quanto mais Deus, irmãos, quando nós nos achegamos a Ele e clamamos, Pai, expressamos o nosso coração, irmãos, Ele nos carrega no colo. Por isso que Jesus, Ele veio estabelecer aquilo que Adão perdeu. E sabe o que Adão perdeu? A herança. A sua herança. Adão perdeu a sua herança. Jesus, Ele veio para restabelecer a herança dos filhos. Por isso que Jesus, Ele é considerado segundo Adão, irmãos. Tudo na Bíblia se encaixa. Agora abra comigo ali no livro do profeta Isaías. Você que trouxe a tua Bíblia, pegue ela assim, abrace ela assim. Abrace a tua Bíblia aí. Diga assim, essa é a minha Bíblia. Diga, eu amo a minha Bíblia. Aqui está a palavra do Senhor. Irmão, se tem alguma coisa que você precisa ter possessão, não é o teu carro, a tua casa, o teu guarda-roupa, é a tua Bíblia. Quanto mais você tiver possessão da tua Bíblia, mais você vai querer desfrutar daquilo que tem dentro dela. E o que tem dentro dela é o alimento do teu espírito. E mais, te gera recursos para ser o alimento para a tua carne. Então, abraça a tua Bíblia e fala assim, eu amo a minha Bíblia. E aí você abra comigo ali no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Isaías capítulo 1, versículo 2, olha o que a palavra de Deus diz. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem é que está falando aqui, igreja? Quem? A palavra dele volta vazia? Deus, ele fala uma coisa e faz outra? Sim ou não? Tudo que Deus ele faz, ele decreta por ordem, é estabelecido, amém? Sabe por que tem muito crente que perde as promessas do Senhor? Sabe por quê? Porque se esquecem justamente disso. A palavra de Deus, quando ela é proferida, ela é estabelecida. A palavra do crente, quando ela é proferida, ela também é estabelecida. Sabe aquelas pessoas que chegam e falam assim, Senhor, esse ano eu prometo para o Senhor que eu vou ler a Bíblia inteira. E aí não lê. E aí sabe o que acontece? O diabo ele vai justamente ali, olha Deus, ele falou, saiu da boca dele e ele não cumpriu. Me permite tocá-lo? A palavra de Deus, irmãos, ele não pode voltar atrás. Por isso que muitos abrem legalidades no reino das trevas justamente por causa disso. Porque falam as coisas para Deus e não cumprem. Senhor, eu prometo que eu vou jejuar isso, eu prometo, e daí não cumpre, irmãos. Então é mais fácil às vezes você ficar de boca fechada do que você abrir a boca e falar coisas que você sabe que você não vai conseguir fazer. É muito melhor, é mais prudente. Mas olha, o Senhor é quem fala, criei bastardos para os engrandecer. É isso? Criei endividados, é isso? Criei profanos, é isso? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Deus ele está falando para quem aqui? Para Israel, exortando o povo de Israel. Deus está falando para quem nessa noite? Para a igreja, exortando a igreja. Olha, criei filhos para os honrar, para os engrandecer. Criei filhos para comerem o melhor da terra. Criei filhos para elevar a dimensão espiritual deles, porque eles são participantes disso. Coisas maiores ainda farão, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, coisas maiores ainda farão. Criei filhos para isso, mas acontece que os meus filhos não me entendem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Quando nós despertamos, irmãos,
relacionamento e intimidade com Deus, nós começamos a entender a essência da palavra. Eu amo teologia, já estudei fiz muitos cursos de teologia, inúmeras vezes, gosto, mas entenda, se Deus ele quisesse que nós estivéssemos presos a livros de teologia, Ele não teria escrito a Bíblia. Ele teria escrito livros teológicos para você poder tirar conclusões próprias e pessoais. Mas durante 1600 anos, Deus usou 40 escritores para trazer a revelação da tua palavra para cada um de nós. A teologia tem que estar colocada aqui, mas a palavra, a essência de Deus tem que estar colocada aqui. Quantos já leram na Bíblia que diz assim: a letra mata? Já leram? Mas quantos de vocês já leram também que a palavra liberta? Já leram também? Dois contextos, irmãos, da mesma essência. A letra mata, mas a palavra liberta. E qual é essa palavra? A palavra rema. E a palavra rema é o que justamente Deus está trazendo aqui para esse povo de exortação. Olha, o meu povo não me entende. Antigamente, irmãos, sabe quem nos perseguia? Sabe quem? Os católicos. Os pastores estão aqui, eles sabem disso. Antigamente quem nos perseguia eram os católicos, os espíritas. Hoje quem nos persegue são os crentes. Hoje quem nos persegue são crentes, irmãos. Por quê? Porque não me entendem. Como nós podemos entender a Deus se nós não temos relacionamento e intimidade com Ele? Como nós podemos entender a essência da palavra de Deus se nós não temos relacionamento e intimidade com Ele? Por isso, irmãos, que Deus está levantando uma nova geração, novos profetas, porque estrelinha de Jesus, Deus já está cansado. Sabe estrelinha de Jesus? Eu, irmão, você não é nada. Irmãos, eu não tenho nada para dar para vocês, se não for o favor e a misericórdia de Deus na minha vida. Criei filhos para os engrandecer. Os animais conhecem a mão que o alimenta. Quantos tem cachorro em casa? Quando você chega para dar de comer para ele, ele já sabe que você vai dar de comer, sim ou não? Os animais conhecem a mão que o alimenta, mas o povo do Senhor não conhece. Por que não conhece? Porque é muito mais fácil hoje em dia você colocar um DVDzinho de pregação lá na tua televisão, passar a semana inteira vendo a ministração do rapaz, subir em cima do púlpito, pregar até com o mesmo tique do rapaz. Se ele faz assim com a perna, o rapaz ele vai lá e prega igual, é assim com a perna, do que ele entrar no quarto dele, manter relacionamento com Deus e fazer com que Deus venha falar com ele e ele com Deus e ter uma palavra revelada. É muito mais fácil, irmãos, vocês marcarem hora com Deus. Bom, Deus, o Senhor vai chegar às 7 horas da noite no culto de domingo, então eu vou me encontrar com o Senhor às 7 horas da noite no culto de domingo. Ou então, Senhor, eu só vou marcar um horário com o Senhor no culto de Santa Ceia. Se a sua vida espiritual se resume a um culto de domingo ou apenas a um culto de Santa Ceia, ela está completamente comprometida, irmãos. Vocês precisam gerar relacionamento com Deus. Israel não me entende. E hoje, irmãos, sabe qual é o maior problema? As igrejas que não entendem. Por isso que nessa noite eu quero despertar algo no teu coração, para você entender, irmãos, aquilo que vocês são da parte de Deus, aquilo que vocês podem da parte de Deus, e aquilo que vocês têm, que a palavra de Deus fala que é teu. Eu não estou aqui nessa noite para encher a cabeça de vocês de abobrinha, não tenho tempo para isso, irmãos. Eu quero despertar algo no teu coração. É possível andar com Deus, vale a pena andar com Deus. Como você gera intimidade e relacionamento com Deus? Nós não podemos brincar com a presença de Deus. Davi,
um homem considerado segundo o coração de Deus. A Arca da Aliança no Antigo Testamento representava a presença de Deus. Ela estava estabelecida numa caixa de madeira de acácia revestida com ouro. E ali dentro havia alguns utensílios: a vara de Arão, o maná, as escrituras. Aquilo representava a presença de Deus. E a Arca da Aliança havia sido retirada da cidade de Jerusalém, da cidade de Davi. E Davi, ele entendia a importância da presença de Deus sobre aquele lugar. E o que Davi faz? Manda reunir os homens mais fortes, enfeita carros, bandeirinhas, coloca o grupo de louvor, ministério de dança, e vão buscar a Arca da Aliança. De repente, irmãos, quando eles estavam voltando, a palavra fala que os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram. E um servo de Davi, com toda a reverência, estendeu a mão para segurar a Arca da Aliança, e ele foi fulminado naquele exato momento. O fogo do céu veio, ele foi consumido ali. Vum! Aí, irmãos, Davi ficou com seu coração apreensivo. Deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. E durante o período que a Arca da Aliança ficou ali, toda a casa de Obed-edom foi abençoada, porque a presença de Deus estava ali. E Davi chega para Deus e fala assim: Senhor, alguém sabe o que Davi falou? Davi, ele chegou e falou assim: Senhor, como virá a mim a tua presença? Eu quero que vocês digam isso bem forte: como virá a mim a presença do Senhor? Diga mais forte: como virá a mim a presença do Senhor? Chacoalhe o irmão que está do seu lado e fale: como virá a mim a presença do Senhor? Acorde o irmão que está do outro lado e diga: como virá a mim a presença do Senhor? Deus se levanta, olha e fala assim: agora vocês estão me procurando, agora vocês estão me consultando, então agora eu vou dizer como eu quero. Homens carregarão a arca. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus não foi feita para as cadeiras carregarem. A presença de Deus não foi feita para utensílios carregarem, para animais carregarem. A presença de Deus foi feita para homens e mulheres carregarem. Por isso que, pela graça, no Novo Testamento, a presença de Deus, ela não está numa arca da aliança, mas ela está dentro do nosso coração. Nós somos templo do Espírito e selamos esta arca, esta presença dentro do nosso coração. 6 passos. No 7º passo eles deveriam sacrificar, irmãos, levantar um altar de sacrifício e ali permanecer. 6 passos. No 7º, levantar um altar de sacrifício. 6 passos. É mais fácil um carro, não é, irmãos? Com bandeirinha, um carrinho, não é mais fácil? É ou não é? Agora imagine uma viagem de 182 quilômetros, irmãos, sendo feita dessa maneira. Por isso que nós não podemos brincar com a presença de Deus. O mesmo fogo que deixa a pipoca branquinha, deixa a pipoca pretinha. Nós não podemos brincar com o fogo do Senhor, nós não podemos brincar com a presença de Deus. Como virá a mim a presença do Senhor? Quando o anjo chega para Maria e ele fala: olha, você dentro do teu ventre estará gerando aquele que será o Salvador do mundo. Ela virou e falou assim: olha, como será isso? E o anjo vira e fala assim: olha, não tema, porque haverá de descer sobre ti o Espírito Santo. Relacionamento e intimidade, para nós podermos gerar, deve descer sobre nós o Espírito Santo. Relacionamento e intimidade, para nós podermos gerar e entender no nosso coração, nós precisamos nos posicionar como conhecedores daquilo que Deus ele quer fazer por nós. E se somos filhos, nós temos herança. E essa herança, irmãos, vai estipular o grau de relacionamento e de amor que nós temos com Ele. Tem alguém aqui que é casado há mais de 25 anos? Está casado aí? Pastor e a pastora estão aí? Venham cá, por favor. Mais 25? Mas está com a esposa? Então, oi? Então posso
Os dois casados? Glória a Deus. Vem cá. Vem cá. Casados há quanto tempo? 34 anos. 34 anos, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas a Deus por isso? Uau! Glória a Deus, irmãos. 34 anos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Conhece seu esposo? Conheço. Conhece sua esposa? A senhora sabe o jeito que ele gosta da roupa dele? Sei. Ele gosta da comidinha dele? Sim. Sabe? Sabe quando teu esposo está meio bravo, está um pouquinho apreensivo? Também. Quando ele acorda assim, um pouquinho meio... Sim. O senhor conhece sua esposa? Conheço. Sabe o restaurante que ela gosta de comer? Porque geralmente homem na cozinha é uma negação. Ah, o restaurante que ela gosta de comer, conheço. Sabe do jeito que ela gosta da roupinha dela? Sei. Quando ela está brava? Ela tá brava. Principalmente quando está brava, irmãos. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas conhece. Se o senhor liga para ela, o senhor precisa... Manuel, né? O senhor chega para ela e fala assim: ah, Deni. O senhor chega e fala assim: boa tarde, dona Deni. Aqui quem está falando é o Manuel. O senhor faz isso? O senhor faz isso para ela? Não, já chega e já, né? Não é assim? Por quê? Conhece a voz dela? Conhece a voz dele? Se ele chegar lá no portão e gritar assim, bem, sabe que é ele? Se ela chegar lá no portão e gritar, amor, sabe que é ela? Quanto tempo de casado? Sabe o que é isso daqui, irmãos? Sabe o que é isso daqui? Relacionamento. Relacionamento. Um relacionamento, irmãos, que não foi conquistado de um dia para o outro. São 35 anos e cada um ainda se descobre um ao outro. 35 anos de relacionamento. Eles moram juntos, comem juntos, dormem juntos, vivem juntos. 35 anos. Muito obrigado. Agora, como você vai chegar para uma pessoa e vai falar assim para ela: olha, você tem relacionamento com Deus? Tenho. Quanto tempo você fica junto com Ele? Peguei vocês. Querem saber o quanto vocês amam a Deus, irmãos? É simples. Não precisam dizer em voz alta. Mas o tempo que vocês tiraram para ficar na presença de Deus hoje é o tempo que determina o quanto você o ama. Como você pode gerar relacionamento e intimidade com Deus ficando 5 minutos com Ele? 10 minutos com Ele? Irmãos, há uma estatística. Um crente na Coreia ora em média 1h40 por dia. Um crente no Brasil de 2 a 3 minutos. Um pastor coreano ora em média 2h40 por dia. Um pastor no Brasil de 6 a 8 minutos. E mais, muitos deles com o DVDzinho ligado, assistindo a pregação de um, para chegar no final de semana e pregar a pregação que Deus não colocou no coração dele. Como uma pessoa dessa vai ter relacionamento e intimidade com Deus? Relacionamento e intimidade com Deus não é às 7 horas do culto da noite de domingo. Relacionamento e intimidade com Deus não é no culto de Santa Ceia. Relacionamento e intimidade com Deus é você dormir com Ele, é você comer com Ele, é você acordar com Ele, é você andar com Ele, é você fazer qualquer coisa, irmãos. Mas não importa o que você faça, basta você estar com Ele. É muito simples. Todos aqui, tem algum casal de namorado aqui? Casal de namorado. Eu vou citá-los como exemplo, tá? Assim, não vou nem chegar muito perto assim. Mas casal de namorados. Os casados, eu quero que vocês voltem assim alguns anos atrás. Alguns, tá? Eu quero que vocês se recordem quando vocês namoravam. Casal de namorados hoje em dia é Facebook, Orkut, MSN, Twitter, iogurte e todas as redes sociais possíveis. Hoje ainda tem mensagem de texto no celular e ainda tem a conta de telefone chegando a mais de R$500 todo mês. Casalzinho de namorados. E não precisa gritar fala a Deus lá atrás que é verdade. É assim ou não é? Aí tem aqueles espirituais, sabe os espirituais? Os espirituais são assim: pastor, eu não faço isso. Eu sou cristão, crente, eu não faço isso. Não
Não. Conta as horas só para chegar na igreja, sentar do ladinho da pessoa e colocar a mãozinha na mão dela. Por quê, irmãos? Porque quando a gente ama alguém, a gente quer estar próximo dessa pessoa. Quanto mais a gente ama alguém, mais a gente quer estar junto com ela. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente quer estar junto com Ele. Quanto mais nós desejamos a Deus, mais nós queremos Ele. Quanto mais nós entendemos a Deus, irmãos, aí que as coisas começam a ficar mais fáceis, porque nós entendemos o direito da nossa herança. E Ele fala: criei filhos para os engrandecer. Não criei bastardos, não criei qualquer um, criei filhos. Eu sei que é uma conferência fechada, mas tem algum católico aqui? Se tiver, pode levantar a mão. Católica? Católico? Levante bem alto a mão. Uau, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos dizer todos juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem algum espírita aqui? Levanta a mão. Se eu falar macumbeiro, então está perdido, né? Agora, tem algum crente aqui? Levanta a mão. Graças a Deus, irmãos. Deus não precisa de católicos, Deus não precisa de espíritas, Deus não precisa de macumbeiros, Deus não precisa de crentes evangélicos. Deus, Ele precisa de filhos. Deus, Ele precisa do quê? Tem algum filho aqui nessa noite? Tem algum filho aqui nessa noite que adora em espírito e em verdade? Tem algum filho aqui nessa noite? Então, se você é filho, eu quero que você olhe para o teu pai. Ele está te vendo, olhe. Eu quero que você diga assim: Pai, me ame como filho. Me ame como filho. E eu quero que você mande um beijo assim para o teu pai, ó. Mande mais um beijo para o teu pai. Mande mais um antes de você aplaudir bem forte. Relacionamento, intimidade com Deus. Quanto você o ama, é o quanto você quer estar junto dele. Quanto você o deseja, é o quanto você quer que Ele se revele para você. Se você ficar o dia inteiro trabalhando debaixo de um sol escaldante, irmãos, no final do dia, um copinho de água só não vai te bastar. Você vai ter que tomar mais. Dentro da casa do nosso Pai, se nós nos contentarmos apenas com um copinho de água, nós não vamos nos mover debaixo do sobrenatural dos céus. Porque o linguajar dos céus é diferente do nosso. Nós olhamos o natural, Deus, Ele olha o sobrenatural. Mas o que importa é que através desse relacionamento, dessa intimidade, a palavra de Deus venha a ser gerada no nosso coração, os frutos venham a ser gerados de uma maneira abençoada, e vocês se tornem remédio para as nações. Cada um de vocês tem um propósito da parte do Senhor. E eu disse, fomos criados para sermos adoradores e fomos criados para propagarmos o evangelho do reino. Vocês não estão esquentando o banco da cadeira e nem quantificando mais um número no censo mundial. Vocês estão aqui porque é um propósito do Senhor na vida de vocês. E esse propósito, irmãos, a primeira coisa que vocês precisam aprender é abrir o teu coração e permitir ser tocado intimamente por Ele. Por Ele. Por Ele. É uma experiência, irmãos, pessoal. A experiência que eu tive com Deus não serve para você. A experiência que você terá com Deus não serve para mim. Mas o que importa é que através desse relacionamento está inserido, irmãos, um convite onde o Pai te chama para imergir nesse amor maior. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao direito de resgatar a possessão da nossa herança. E a possessão da nossa herança é: filho meu, coloque os pés e seja abençoado.
Filho meu, toque e seja abençoado. Filho meu, vá até os velórios e ressuscitem os mortos. Filho meu, se passar uma pessoa enferma do seu lado, libere a unção em nome de Jesus e essa pessoa vai ser curada. Eu acho que vocês não estão entendendo. Filho meu, se tiver alguém passando por um processo de separação, mediante a palavra de Deus e a unção de ousadia que estará na sua vida, você tocará, orará e abençoará e será restaurado. Filho meu, filha minha. Se você entender isso no teu coração, igreja, nunca mais você vai ficar vivendo aquela vida medíocre. Senhor, o Senhor não me ama. Quando nós fazemos isso, irmãos, é como se nós pegássemos e desse um tapão na cruz de Cristo no Calvário, no rosto de Cristo no Calvário. Toda vez que nós olhamos e falamos assim: Jesus, o Senhor não quer saber de mim, é como se nós chegássemos, irmãos, e dessemos um tapa de novo nele lá. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ele chega e ele no horto do Getsemane ele fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, porque as glândulas dele, irmãos, o suor dele, as veias, as veinhas, os terminais que estavam aqui foram rompidos e dilacerados, tamanha pressão que estava sobre ele, e ele começou a suar sangue, e ele fala assim: olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê, irmãos? Pai, se for possível, existe outra maneira da nação ser salva, do seu povo ser salvo, existe outra maneira? E Deus, não, é esse o jeito que tem que ser. E aí Jesus vai para a cruz, e ele grita assim: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste, Senhor? Naquele momento, Deus ele se retirou de Jesus. Deus já não estava mais com Jesus, sabe por quê, irmãos? Porque o pecado que estava sobre nós foi para Ele, a enfermidade que estava sobre as nossas vidas foi para Ele, pelas pisaduras dele, a palavra de Deus fala que nós fomos sarados, mas tudo de ruim, irmãos, que estava sobre nós, Jesus carregou ali. Por isso que Deus ele se retirou, porque ele não podia olhar para o filho dele cheio de pecado, mas havia um propósito disso. Quando nós chegamos e falamos assim: Senhor, o Senhor não está comigo, ou o Senhor não me ama, é a mesma coisa de nós chegarmos para Jesus e falar assim: Jesus, não valeu nada o que você fez. Porque se o pecado que estava sobre mim foi para você, e você, pela graça, morreu, mas a morte não pôde o deter, e ao terceiro dia ressuscitou e nos trouxe o direito da salvação. Como eu sou ingrato de falar alguma coisa desse tipo. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, que quando nós aquietamos o nosso coração, Salmos 46 versículo 10, o versículo mais poderoso que existe na Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós aquietamos o nosso coração, nós começamos a exercitar os 7 frutos do Espírito descrito no livro de Gálatas. Paz. E quando nós temos paz, nós geramos intimidade, nós geramos relacionamento, e nós podemos chegar para Deus, e nós podemos entender o direito de recebimento da nossa herança. Será que vocês estão me entendendo? Não existe outra maneira, irmãos. Deus ele nos fez para conquistar tudo, mas o tudo requer tudo. Até onde vocês estão dispostos a chegar? Até quanto vocês estão dispostos a entregar? Eu e a minha família entregamos tudo. Tudo. Porque muito mais vale, irmãos, Deus andar conosco, e quando nós aquietamos o nosso coração, Deus falar conosco, e quando nós precisamos de alguma coisa, colocarmos diante do altar do Senhor e Deus falar conosco, é muito mais prazeroso, irmãos, do que a gente viver como um bocado de crente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não suporto crente ou raça. Crente é complicado, irmãos. É uma casca de jacaré que você não consegue falar nada. Não acredita na Bíblia, não vive a Bíblia, não conhece a Bíblia, mas critica tudo. Sabe o que é crente? Crente é aquele crente beicinho. Conhece o crente beicinho? Conhece? Crente beicinho eu vou ensinar vocês. O
crente beicinho é aquele que, se o púlpito está aqui, ele olha e fala assim: por que o púlpito está aqui? O púlpito não era para estar aqui, o púlpito era para estar aqui. Por que o púlpito de acrílico pintou a igreja dessa cor? Por quê? Por que tem esse negócio pendurado aqui? Só falta tropeçar no beijo. Tem crentes assim? Aí tem o crente galinha de Angola. Crente da galinha de Angola, aquele que você chega para ele e fala assim: a paz, meu irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus, como você está? Aí ele vira para você e fala assim: tô fraco, uma luta. Ou então, é aquele que fala assim: estou no deserto, vou viver no deserto, vou morrer no deserto. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o deserto na nossa vida já passou faz tempo, irmãos. O deserto era um local onde Deus ele supria com o maná diário. Hoje nós não estamos mais no deserto, não. Nós estamos em Nova Canaã. Nova Canaã é arregaçar a tua calça, arregaçar as mangas, passar sebo nas canelas e vai trabalhar. A Nova Canaã é essa, irmãos. Lá em Salvador eu aprendi uma nova. Fui pregar lá, aprendi uma nova. É o crente que você chega para ele e fala assim: ô meu irmão, como é que você está? Vamos na igreja? Ele vira para você e fala assim: não posso não, não quero não. E tem uns que ainda falam: minha mulher não deixa não. Tem algum carioca aqui? Tem? Eu estava no Rio a semana passada, voltei de lá semana passada, e eu aprendi uma nova lá. Carioca sempre dá aquele jeitinho, né? Eu aprendi o crente que abre, aquele que escorrega para todo lado, sabe? Você vai falar alguma coisa para ele, sem dar uma escorregadinha daqui, ou então você entrega um compromisso para ele, ele escorrega para lá, mas nunca faz nada, irmãos. Eu aprendi o crente que abre lá no Rio. Mas acontece que são 1000 formas de você mascarar o desejo de despertar de relacionamento com Deus. Quer ver uma hipocrisia grande? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O que é dízimo? A décima. Quantas horas tem o dia? 20. 10% daria quanto? 2h40. Quantos de vocês dão 2h40 para Deus aqui? Não trazei todos os dízimos? Hein? Relacionamento, irmãos. O quanto você ama Ele é o quanto vai determinar o quanto que Ele vai fazer por você. E nessa noite eu queria liberar um batismo, liberar algo para você, porque amanhã nós estaremos dando continuidade à conferência, e amanhã nós estaremos liberando uma outra unção, uma unção de capacitação. E o que eu quero nessa noite, irmãos, é despertar dentro de cada um de vocês o desejo de você chegar no teu quarto ainda hoje, de você aquietar o teu coração, colocar uma canção que vai elevar o teu espírito, e você chegar para Deus e não pedir nada. Você não vai pedir nada, você apenas vai deixar Ele falar com você, porque Deus Ele quer falar, irmãos. E através desse relacionamento, o tempo que você tiver com Ele, o teu espírito vai se envolver na presença do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, que amanhã vocês estarão aqui de uma outra maneira. De uma outra maneira. Mas entenda, muitos estão dentro das igrejas vivendo de uma maneira medíocre, porque estão órfãos espirituais, não conhecem a Deus como seu Pai. E talvez muitas pessoas não conheçam a Deus como Pai porque nunca tiveram um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo com o seu pai e com a sua mãe biológica. Talvez você que está sentado aqui, olhem todos para mim, nunca ouviram o seu pai e a sua mãe dizer assim para vocês: olha, filho, filha, papai ama você, mamãe ama você, vocês são especiais. Olha, eu te amo. Olha, filho, filha, eu perdoo você. Talvez vocês não tenham os pais vivos. Talvez muitos irmãos estão nas igrejas vivendo de uma forma órfã espiritual, porque nunca tiveram esse relacionamento com o seu pai e com a sua mãe biológica. Eu gostaria que todos vocês se colocassem em pé. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu sei, irmãos, e eu sinto o coração de muitos de vocês
E eu gostaria que você que está aí, e você por acaso passou por isso, talvez pelas condições que seus pais viveram, talvez pela forma que você viveu, enfim, talvez de alguma maneira você nunca ouviu isso, talvez de alguma maneira você nunca teve um relacionamento amoroso com o teu pai e com a tua mãe. Alguma coisa aconteceu. Eu quero que você saia do teu lugar, e eu quero que você venha até aqui à frente. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Nara, 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 nara. E arrastar. Nara, 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 nara. Oh, 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 Jesus. Jesus, eu quero muito você, pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, porque eu quero estar perto de ti e te abraçar. Nara, 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 nara. E te abraçar. Nara, 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 nara. Aleluia. Jesus. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo. Vocês que estão aqui na frente, eu quero que vocês estendam as mãos assim, como se vocês fossem receber algo. Pode continuar. Só pra ouvir. Eu quero que vocês digam assim: Espírito Santo, diga, Espírito Santo, nessa noite eu entrego um presente para o meu pai e para a minha mãe. Espírito Santo, nessa noite eu entrego o meu perdão, o meu perdão. Pai, mãe, vocês não me devem mais nada. Eu te amo tanto. Eu libero o meu coração no teu altar, no teu altar. E esse, irmãos, é o batismo de paternidade. Jesus, eu quero E a paternidade de Deus, vestir tua camisa, quando é estabelecida nas nossas vidas, com as mangas gera em nós um desejo muito maior em ter um relacionamento, em ter uma intimidade. A paternidade de Deus na nossa vida, quando nós entendemos o direito da nossa herança, nós queremos ainda mais estar desse jeito, abraçá-lo,
envolva o seu amor. E você que está aí, e você que deseja receber o batismo de paternidade, eu quero que você saia do teu lugar. Eu quero que você também venha aqui à frente. Todos que querem um relacionamento maior, uma intimidade maior, esse convite é para vocês hoje. Você que quer, venha cá. Eu te amo tanto. Amado Salvador. Oh, Jesus. A mesma presença, irmãos. A mesma presença. Venha. 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 Você crê? Venha. A mesma presença, irmãos. A mesma presença. Eu quero que você vá lá. Eu quero que você dê um abraço no pastor bem forte. Dê um abraço nele. Fica aí, pastor. Fica aí. Fica aí. Sabe o que é isso, pastor? É o teu coração. E nós estamos aqui por causa do teu coração. Ele não precisa disso, irmãos. Ele não precisa disso. Mas você precisa entender o teu direito de filho. Filho tem direito. Filho tem direito. E o nosso direito é viver e desfrutar de uma vida plena e de uma vida eterna, sem empecilhos, sem impedimentos. Por isso, se fosse você amanhã, apesar de ser uma conferência, traria o maior número de pessoas, irmãos, porque amanhã nós vamos fazer um culto de milagres. E se você conhece alguém que está enfermo, venha. Se você conhece algum católico, venha. Traga, algum espírita, traga. Não traga crente, irmãos. Tragam católicos. Sabe por quê? Porque eu amo os católicos. Sabe por quê? Porque eles creem. Quantos de vocês eram católicos aqui? Levante a mão. Olha lá, ó. Tá vendo porque eu amo os católicos? Porque eles creem. E vocês vão trazer o maior número de pessoas que estão enfermas. E amanhã, irmãos, nós vamos celebrar uma grande festa. E vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Vocês que estão aqui, coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração. E eu quero que vocês digam assim: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu quero o batismo de paternidade. Marca o meu coração. Marca o meu coração. Eu quero. Eu quero. Abra o teu coração, igreja. Nós ministraremos em vocês logo mais. O pastor estará encerrando o culto. Mas não tenham pressa. Eu não tenho pressa. Esconder pra você não sair, porque eu quero estar perto de ti e te abraçar. E te abraçar. Oh, Jesus.
recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. E me acalmar. Oh, Jesus, me aquietar em ti, em teus braços de amor. Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Te abraçar. Te abraçar, Jesus, é o meu desejo. Te abraçar. É essa dimensão, irmãos, que eu estou falando para vocês. Quando vocês apenas fazem isso, vocês expressam o que vocês têm de melhor dentro do teu coração. E o que você tem de melhor é muito simples, porque Deus, Ele é um Deus muito simples. Os homens é que complicam demais. Ele só quer o teu coração e a tua verdadeira adoração. Quando você chega e faz isso: Senhor, eu quero só te abraçar. Senhor, eu só quero ficar contigo. Isso, irmãos, gera relacionamento. Relacionamento gera intimidade. Intimidade materializa os milagres. Intimidade materializa o melhor do Senhor. Eu quero que vocês todos coloquem a mão no teu coração. Eu quero que vocês digam assim: muito obrigado, papai, porque o Senhor me ama. Me ama, me ama. Me ensine a te amar de uma maneira incondicional. Eu quero mais, mais. Levante teu rosto, diga: Pai, eu te amo, eu te amo. Mande um beijo para o teu pai. Eu quero que vocês recebam o teu pastor aplaudindo bem forte ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Amanhã tem mais. A partir das 10 horas da manhã, amanhã tem mais. Então amanhã o pastor Paulo vai estar de volta. Nós teremos aqui também o pastor Felipe Parente. Teremos o pastor Gabriel Pietro, um adorador chamado Tiago Davi, um homem de Deus, um menino que eu, pastor Lemes, vimos crescer, e hoje ele está sendo usado aí na nossa nação, e já está indo para as nações já, e ele vai estar aqui conosco. Meu irmão, minha irmã, aquilo que o pastor Paulo falou é algo muito forte. Se você quer que vidas sejam transformadas, assim como a sua, traga amanhã. Traga amanhã. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos deixar para agradecer o pastor Paulo amanhã, né? Essa torneira de Jesus aí. Amanhã a gente faz isso. Amém? Então coloca a mão no seu coração mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque como Pai, como um Pai amoroso como Tu és, Senhor, o Senhor nos
agraciou. Deus, de maneira sobrenatural. Muitíssimo obrigado, Senhor. Muitíssimo obrigado, Deus. Senhor, agora nos leva, Senhor, em paz. Nos leva na tua segurança, Senhor. Nos leva no teu amor. Oh, Senhor. E quando chegarmos em nossas casas, Deus, que essa glória que invadiu as nossas vidas, invada, Senhor, a nossa casa, a nossa vizinhança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se seu espírito está saciado por hoje, mas a sua carne ainda quer comer alguma coisa, ali atrás tem um churrasquinho. Amém?